Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Essa é a nossa primeira aula sobre populismo no Brasil. Para que a gente possa entender melhor o que foi o populismo, é necessário a gente entender o que estava acontecendo no Brasil e no mundo nessa época. Na década de 40, o mundo estava passando ainda pelo final da Segunda Guerra Mundial e início da Guerra Fria, quando o mundo se polarizou em dois blocos diferentes, dois blocos ideológicos, o capitalista liderado pelos Estados Unidos e o comunista liderado pela União Soviética. E aqui no Brasil, os brasileiros estavam ainda vivendo o contexto do Estado Novo da era Vargas, tá certo? O Estado Novo, com relação à política, ele foi muito severo, né? Nós tivemos um verdadeiro período ditatorial aqui no Brasil, com a supressão de vários direitos políticos, tá bom? Um dos maiores exemplos disso é a perseguição a opositores políticos, principalmente os comunistas, tá certo? Nós tivemos muitas prisões, exílios, deportações, como é o caso de Olga Benário, prisões, como é o caso de Antônio Carlos Prestes, tá bom? Só que com o contexto ali da Segunda Guerra Mundial, o Brasil acabou passando por um processo de contestamento com relação à política do Estado Novo adotada por Vargas. Principalmente porque eles diziam como é que ele, um ditador, diz combater ditaduras na Europa. Então isso não se encaixava. Então, para tentar manter o Estado Novo, Getúlio Vargas vai modificar a sua política, tá certo? Então, uma das modificações que ele vai fazer é fazer um relaxamento com relação à perseguição dos comunistas, tá certo? Essa flexibilização vai conceder anistia política para muitos exilados que estavam fora do Brasil. Nós vamos ter também o fim das perseguições, ou pelo menos a redução delas, e nós vamos ter a libertação de alguns presos políticos, como o próprio Antônio Carlos Prestes, tá certo? No cenário político, o Brasil acabou se aproximando muito dos Estados Unidos, né? Já estava muito próximo dos Estados Unidos, então depois da Segunda Guerra Mundial ele vai se aproximar ainda mais, tanto no quesito político, né, adotando principalmente a forma de governo que os Estados Unidos queria que o Brasil adotasse, como também a questão dos produtos, que o Brasil passou a importar muitos produtos, principalmente produtos americanos. O que é importar, professora? Importar é comprar de fora e trazer para o Brasil. Se eu estiver falando para vocês em exportação, é porque o Brasil vende o produto para outro país. Se eu falo em importação, é porque o Brasil compra de outro país e traz para cá, tá certo? No caso aqui dos produtos que ele comprou dos Estados Unidos, ele comprava e trazia aqui para o Brasil. Isso vai agradar principalmente a classe média brasileira, tá certo? Que vai ser a grande força de consumo aqui no Brasil dos produtos, principalmente americanos. Nós tivemos no Brasil, nesse período, um relativo crescimento econômico, mas esse crescimento econômico ele não era sustentável, ou seja, a economia cresceu, mas ela não se manteve em crescimento, ela voltou a cair, tá bom? Isso aconteceu entre 1940 e 1950. Isso tudo foi gerado por quê? Por causa dessa dependência cada vez maior que o Brasil tinha em relação ao capital estrangeiro, principalmente o capital americano, tá certo? Nós tivemos também, com esse processo de importar muitos produtos, de comprar muitos produtos de fora, nós tivemos o crescimento da nossa dívida externa e tivemos também a ampliação do contraste social já existente. Que contraste social é esse, professora? Ricos e pobres, tá certo? Então, já existia essa diferença do rico e do pobre. Com essa crise econômica, essa diferença ela ficou ainda maior e ainda mais evidente, tá certo? Então, nós tivemos, no finalzinho ali de 1945, nós tivemos uma grande vitória para os brasileiros, que foi o retorno às urnas. Lembrando que, durante o período Vargas, os brasileiros não podiam votar, tá certo? Então, os brasileiros passaram 15 anos sem ter o direito de votar. Só que quando esse direito veio, ele veio muito limitado, tá bom? Eu vou explicar a vocês por que ele veio limitado. Vamos lá. Vamos falar sobre o contexto das eleições de 1945. Com o final do período Vargas, do Estado Novo, houve o surgimento de vários partidos políticos, uma verdadeira corrida dos partidos políticos para indicar candidatos. O primeiro deles foi o Partido Social Democrático, o PSD, né, que se identificava mais com as velhas oligarquias nacionais, ou seja, com os fazendeiros, tá certo? Nós tivemos também a União Democrática Nacional, que já existia, mas ela voltou,
né? Ela existia antes do Estado Novo, mas depois que houve a proibição de outros partidos políticos, ela deixou de existir. Mas agora a UDN, ela voltou a existir e ela vai indicar também o seu candidato, tá certo? A UDN, ela era antivarguista e ela pregava o fim da intervenção estatal na economia e nas relações de trabalho, ou seja, ela era contrária à política de Vargas do Estado Novo e também contrária à intervenção do Estado, tanto na economia quanto nas questões trabalhistas. Tivemos também o Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, eu vou levantar aqui, que era muito próximo da figura de Vargas, ou seja, era um apoio para Vargas, né, e se identificava com o sindicalismo e o nacionalismo que Vargas pregava. E nós tivemos o Partido Comunista do Brasil voltando, né, a respirar, voltando a existir, que era o PCB, tá certo? Que também vai lançar seu candidato. Então, nós tivemos a candidatura, né, o lançamento da candidatura do militar Eurico Gaspar Dutra, que era um general e ex-ministro da Guerra do Brasil, e ele era candidato pelo PSD e com coligação com o PTB, ou seja, ele era o candidato dos dois partidos, tá certo? Então, o que é que Eurico Gaspar Dutra vai fazer? Ele vai começar a se aproximar de Getúlio Vargas, tá certo? E com isso ele vai conseguir o apoio de Vargas na sua candidatura. Nós tivemos ali todo o processo do queremismo, né, que Vargas tentou se manter no poder, mas não conseguiu. E isso vai favorecer justamente a candidatura, né, de outros candidatos. Mas na disputa eleitoral, Eurico Gaspar Dutra ele vai levar a melhor e ele vai conseguir se eleger com mais da metade dos votos, tá certo? Após as eleições, houve a formação da Assembleia Nacional Constituinte, que ela tinha por objetivo criar uma nova Constituição para o Brasil, tá bom? Então, a Constituição, ela foi eleita, né, ela foi aprovada em 1946, mais precisamente em 18 de setembro de 1946. E ela era justamente uma reação direta ao autoritarismo do Estado Novo e às limitações políticas dele, ou seja, a falta de liberdade, a falta de direitos, tá bom? Então, ela passou a assegurar a liberdade de pensamento, de expressão e de associação, além de garantir a ampla defesa dos brasileiros diante da justiça. Essa Constituição, ela determinava a autoridade dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, e ela também determinava que esses três poderes eram autônomos e deveriam existir em equilíbrio. Para as eleições, né, as eleições elas foram determinadas que seriam diretas, ou seja, as pessoas iam votar, tá certo? E obrigatórias para todos os postos, tanto do executivo quanto do legislativo, no plano das esferas federal, estadual e municipal. Então, as pessoas iam para a urna para eleger pessoas para o cargo no executivo e no legislativo, tá bom? O voto, ele passou a ser agora obrigatório aos maiores de 18 anos. Só que tem um porém, gente. Quando eu falei para vocês que os brasileiros, eles voltaram às urnas, só que esse retorno às urnas, ele não foi aberto a todas as pessoas. Por quê? Ele excluía os soldados e os cabos, que eram considerados militares subalternos, ou seja, militares de baixa patente, e ele também excluía todos os analfabetos, todos. Gente, para o Brasil, isso era uma verdadeira, como é que eu poderia dizer? Era um verdadeiro atraso. Por quê? Nessa época, devido a todas as falhas das políticas educacionais existentes, a maioria da população brasileira era analfabeta. Ou seja, mais da metade da população brasileira não sabia sequer escrever o próprio nome. Então, essas pessoas, elas acabaram totalmente excluídas da política, tá certo? Isso correspondia a mais de 70% da população brasileira, gente, para vocês terem uma noção, tá bom? Nós tivemos, né, em 1946, uma greve chamada Greve dos 100 mil, que era uma greve dos operários, uma greve que aconteceu em São Paulo e reuniu mais de 100 mil operários que reivindicavam justamente, né, a questão da falta de direitos e melhorias trabalhistas. Além disso, eles também reivindicavam mudanças na administração dos sindicatos. Esse movimento, essa greve dos 100 mil, ela não foi um movimento que surgiu no seio dos sindicatos,
como eram os outros movimentos trabalhistas, tá certo? Então, ela surgiu dos próprios trabalhadores sem associação com os sindicatos, porque eles não concordavam com os rumos que a administração sindical ela estava começando a tomar, tá certo? Então, depois dessa greve dos 100 mil, houve, né, a retomada do direito à greve. O direito à greve ele foi reconhecido, porém, né, sempre tem esse porém, de forma restritiva. Por quê? Mais um porquê, mais um porém. De forma restritiva porque ela dizia que setores considerados essenciais não poderiam entrar em greve, como é o caso da polícia, do bombeiro, dos médicos. Só que a maioria das categorias trabalhistas foi considerada essencial. Então, o direito à greve ele ficou muito reduzido. Então, não era todas as classes trabalhistas, não eram todos os trabalhadores que poderiam fazer greve, tá certo? Então, mesmo assim, as greves elas continuaram muito restritivas. O governo Dutra, né, que se propunha a transformar a política, né, a resgatar o que era a política, mesmo com a Constituição, mesmo com todas as mudanças que vinham acontecendo no Brasil nesse momento, a democracia ela voltou a sofrer abalos durante o governo Dutra, tá certo? Por quê? Dutra, ele promoveu, na verdade, né, um reforço de um alinhamento entre os Estados Unidos e o Brasil. Ou seja, aquilo que levou o Brasil para o buraco, aquilo que fez com que o Brasil entrasse em crise, Dutra vai simplesmente dizer, bora continuar, né? Vamos continuar. Então, ele vai reforçar essa relação entre Brasil e Estados Unidos, principalmente após a criação da Organização dos Estados Americanos, a OEA, tá certo? Essa organização, ela se propunha a promover a paz e a segurança na América, promover a democracia, aspas, por que aspas? Porque a democracia aqui era promover os interesses americanos, tá bom? Não confundam, tá certo? Quando a gente fala aqui em democracia, não era os direitos da população em si, né? Que é o que realmente a palavra remonta. Quase que não sai. Essa palavra, mesmo remontando essa questão do direito do povo, mas no caso aqui, ela não vai ser empregada com esse sentido, porque quando os Estados Unidos falavam em democracia, ela falava apenas nos seus próprios interesses, tá certo? Então, essa palavra, ela, nesse caso aqui, remonta à questão dos interesses americanos com relação aos outros países, tá certo? E ela também se propunha a promover o desenvolvimento econômico, social e cultural dos países americanos, tá certo? Com isso, com digamos assim, a entrada definitiva ou a associação definitiva do Brasil com os Estados Unidos vai fazer com que o Brasil rompa definitivamente relações diplomáticas com a União Soviética, tá certo? E com isso, novamente, o Brasil volta a perseguir os comunistas brasileiros, tá bom? Então, novamente, o Partido Comunista vai ser fechado, novamente nós vamos ter prisões, cassações de mandatos, tá bom? Então, o Brasil volta a perseguir comunistas nesse momento. Mesmo com essa questão do caráter liberal da política, Dutra, né, ele promoveu a entrada de produtos estrangeiros no país. Então, ele continuou, né, promovendo, né, como é que eu poderia dizer? Ele continuou incentivando que esses produtos eles continuassem a entrar no país, devido a esse caráter liberal que Dutra adotou no seu governo, sempre beneficiando os Estados Unidos, tá bom? Então, as importações em grande escala elas acabaram afetando a economia brasileira, né? Porque isso fez com que acabassem as nossas reservas de moedas estrangeiras e também houve a redução da produção nacional. E reduzindo a produção nacional, aumenta-se o desemprego, aumentando o desemprego, aumenta a crise econômica, tá certo? Então, vendo todo esse cenário, vendo a economia do Brasil indo para o buraco, Dutra passou a se preocupar, né, com os rumos que a economia estava tomando a partir de 1947. A gente estava vendo uma alta inflação, desvalorização da nossa moeda. Então, para tentar contornar essa situação, Dutra ele resolveu limitar a entrada dos produtos estrangeiros aqui no país. Para entrar no país agora, somente os produtos considerados essenciais, tá certo? Então, ele decidiu criar, né? Ele decidiu anunciar a criação de um programa chamado Plano de Investimentos, né? Ou melhor, chamado Plano SALT, que era um plano de investimentos
com intenção de superar a crise de 1948. E o Plano SALT, ele era justamente a junção das siglas de saúde, alimentação, transporte e energia, tá certo? Nesse momento, nós tivemos um crescimento positivo para a economia brasileira. Não era um crescimento grande, mas era um crescimento visível. Né? Nesse momento, o Brasil passou a crescer 8% ao ano, tá certo? O liberalismo do início do governo, ele foi substituído, né, por um maior intervencionismo do Estado na economia. Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado, tá certo? Qualquer dúvida que eu não entendi, pode mandar uma mensagem para mim, que eu vou ter o maior prazer do mundo em explicar, tá certo? Fiquem com Deus, um forte abraço. Amo muito vocês. Tchau, tchau!